vez bem-vindo ao nosso canal Reflexões de Cristãos no século XXI. Meu nome é Marcos Valadares e eu estou aqui para falar sobre um assunto importante que aconteceu na semana passada, que é a Páscoa. A pergunta do canal hoje é, e aí? O que é Páscoa e o ovo? Tem algum problema relacionado a isso? Como é que a gente encara essa situação? Lembrando, que tudo isso que a gente tem falado aqui no canal, ela tem o viés da minha pessoa, Eu não estou tomando para mim aqui a autoridade de nenhum pastor, de ninguém. É uma pessoa física falando, mas gostaria de dividir contigo aí o que eu entendo a respeito desses assuntos. Então vamos lá. Bem, essa época aqui do ano que a gente passou, a comunidade, tanto religiosa quanto comercial, elas celebram a Páscoa, Só que claramente ambas essas comunidades têm interesses distintos no evento. Inevitavelmente, muitos cristãos se perguntam: será que eu posso comer o ovo da Páscoa? Isso é pecado? Vamos, portanto, então só ratificar o conceito aqui e explicar o que é a Páscoa de fato. A Páscoa é uma festa judaica que foi instituída por Deus quando o povo judeu estava saindo do Egito. Marcou a última praga, que foi a morte dos primogênitos, e consistia, na verdade, num culto cujo ritual era comer pães asmos, sem fermento, pães asmos significa sem fermento, com ervas amargosas. Isso é para lembrar do sofrimento do cativeiro do Egito, de quase 430 anos, mais ou menos, se eu não estou enganado. E outra coisa que tinha que fazer era sacrificar um cordeiro de 1 ano, sem manchas. Esse cordeiro era conhecido como cordeiro pascal. O sangue desse animal que foi morto, ele foi passado nas portas dos israelitas e livrou da morte os primogênitos das famílias que assim procederam. Quem não ouviu essa orientação, viu a morte do seu primogênito naquela noite fatídica. A palavra Páscoa significa passagem e remete à passagem do povo judeu do Egito para a terra prometida, do cativeiro para a liberdade. Então, essa, portanto, é uma breve descrição do assunto. E já deu para perceber que a Páscoa real não tem nada a ver com a Páscoa que é veiculada hoje nas escolas e nas mídias. De fato, o coelho é inclusive um animal imundo para o povo judeu e não tem nenhum traço sequer da celebração original que ficou para contar a história. Corajosamente, alguns cristãos ainda trazem o significado atualizado da Páscoa, que é a ressurreição de Cristo. E Jesus foi morto, sim, na sexta-feira, um dia antes da celebração da Páscoa, e ressuscitou no domingo, que foi um dia depois. Mas, sem dúvida, a festa da Páscoa tem uma conotação para o cristão sincero, que significa Jesus ressuscitou. É isso o significado real da Páscoa para um cristão sincero. Mas a pergunta ainda fica, e aí, eu posso comer ovo de Páscoa? Então, assim, eu gosto muito de responder essas perguntas de posso ou não posso fazer alguma coisa X, juntando 2 textos que são importantes, para a gente sempre se lembrar, que é Romanos 14:14 e 1 Coríntios 10:23. Dá uma olhada lá depois para você ver. Mas você vai perceber que, na verdade, são textos que não restringem, mas trazem para o cristão a consciência daquilo que ele está fazendo. O ovo em si, ele não é nada. Na verdade, ele é um chocolate bem caro. Mas eu entendo que a distorção da festa e do seu significado é muito relevante. Ao ponto, inclusive, de eu não querer compartilhar dela. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: eu não compro e nem dou os ovos de Páscoa, porque eu creio que é endossar uma mentira. Se eu recebo, eu não faço grande caso dele. Eu nem dou um grande sermão por causa disso. Eu sei que as pessoas não entendem muito bem a respeito disso, mas definitivamente eu não reforço a celebração da Páscoa como ela é veiculada, coelhos nas escolas, busca por ovos, etc. O chocolate em si não faz diferença. Quanto àqueles que gostam de celebrar a Páscoa original, igual no Velho Testamento e tudo mais relacionados aos judeus, eu não vejo nenhuma proibição bíblica para isso. Contanto que essas pessoas não menosprezem aqueles que não veem o valor da festa, por entenderem que Jesus é a nossa Páscoa. Isso está lá em Romanos 14:3-7 e 1 Coríntios 5:7. Então, na verdade, eu entendo que a celebração da Páscoa ela é lícita, mas da forma que a gente celebra o sacrifício de Jesus
por nós e não a deturpação mostrada hoje na nossa sociedade. Então, celebração de coelho com ovo, com chocolate, é uma grande mistura e uma grande mentira, que eu acho que nós não devemos fazer parte. Mas eu insisto, né, a atitude prática disso, recentemente essa festa, né, ficou veiculada nas escolas e tal, a gente não participa dessas festividades dessa forma porque a gente entende que é um endosso de uma mentira, né, e a gente não gostaria de endossar isso. Muitas vezes as pessoas vêm perguntar e elas estão curiosas para saber o que é, e aí nesse momento a gente tem liberdade, por exemplo, de descrever qual é a verdade, o que aquilo representa e como nós encaramos a Páscoa. Mas eu creio que a gente deva celebrar sim a Páscoa nas nossas famílias, nos nossos lares, mas a verdadeira Páscoa, que é o Senhor Jesus, celebrar a ressurreição do Senhor Jesus, que é uma bênção para a nossa vida. Ok? Espero que eu tenha contribuído aí para o teu crescimento. Se você achou que foi edificante, dá um like, se inscreve no canal, envia ou compartilha com quem você achar que é importante. Tá ok?